Pronto, estamos de volta. Agora, para iniciarmos a atividade 04. E aqui a gente tem um texto, título Conto de Fada da Mulher Moderna. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituí-la feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: Eu, hein? Nem morta. E aí, vocês acham que esse texto terminou da forma comum? Primeira questão: qual o objetivo do texto lido? Esse texto que a gente acabou de ler, ele serve para dar uma instrução, para narrar uma história, para emitir uma opinião ou para dar uma notícia? Marca aí a opção, só tem uma opção correta. Quem são as personagens que participam da história, ou seja, que aparecem na história? Terceira, onde se passa a história? Só voltar lá no texto que tem. Como era essa princesa? Também no início do texto está dizendo como ela era. Quinta, enquanto a princesa observava o lago do seu castelo, o que aconteceu? Também resposta lá no texto. Qual foi a proposta feita pela rã? O que a rã falou para a princesa para eles fazerem? Também no texto. A princesa aceitou a proposta da rã? Sim ou não? E vocês vão justificar, explicar. Sim e por que você acha que ela aceitou e não por que você acha que ela não aceitou. Oitava. O fato que deu origem a essa história. Olha, cuidado com a pergunta. É origem a essa história. Não origem ao o que aconteceu antes da história. A gente está querendo saber o que aconteceu nessa história. Letra A. A bruxa transformar o príncipe em uma rã. B. A princesa se deparar com uma rã. C. A rã fazer uma proposta à princesa. Ou D. A princesa saborear pernas de rã. A origem é o que iniciou a história. O que aconteceu para poder a história começar? Se liga no gênero. O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. O conto possui um narrador, que é quem conta a história, e um enredo, ou seja, a história é dividida em começo, meio e fim. 9. Escreva a palavra nos quadrinhos separando os grupos de som. Aqui a gente tem a palavra princesa. Como é que eu separo? Primeira sílaba, segunda e a terceira. Vocês vão separar a palavra princesa e botar a primeira, a segunda e a terceira sílaba. A palavra leia e complete. A palavra princesa tem quantos grupos de sons? Quantos grupos nós falamos? Cada grupo de sons recebe o nome de sílaba. Ou seja, a sílaba é o grupo de sons. Quantas sílabas ela tem? E a palavra princesa tem quantas sílabas? É a mesma coisa, né? Sílaba é o som, fonema, ou grupo de sons, fonemas, pronunciados de uma só vez. E aqui a gente tem a classificação conforme o número de sílabas. A monossílaba, que só tem uma sílaba. Aqui a gente tem rã, ou seja, a palavra rã não separa. Né? Então, ela é monossílaba, só tem uma sílaba. Dissílaba, ele tem que dar o exemplo aqui, pato, que tem 2 sílabas. Trissílabas, ele dá o exemplo, cachorro, tem 3 sílabas. E a polissílabas
Ele dá exemplo de papagaio e de rinoceronte. Tem 4 sílabas ou mais. Se tiver acima de 4, é polissílaba. Vocês vão preencher a tabela com palavras do texto, separando as sílabas. Vocês vão voltar lá no texto da princesa e pesquisar. Um exemplo, a palavra era tem quantas sílabas? 2, né? Então, quer dizer que ela é de sílaba. Então, vocês vão escrever a palavra era. Cuidado, tem que separar as sílabas. Então, vai ficar tracinho, ra. Tá bom? Uma vez. Vez separa. Não, ela só tem uma sílaba. Então, vez fica onde? Em monossílaba. Princesa. Tem quantas sílabas? 3. Então, ela vai ficar aqui na coluna da trissílaba. Só que não esqueçam de separar. Princesa, separado. Prim, tracinho, se, tracinho, za. Tá? E assim por diante. Vocês vão completar o quadrinho. Cuidado que o quadrinho continua lá na outra página, olha. E a 12ª e última, vocês vão encontrar no caça-palavra 11 nomes de animais e vão preencher a tabela de acordo com o que ele pede, tá? Tem 11 animais aí nesse caça-palavras. Olha, aqui em cima, logo aqui, ó, vou dar uma dica. Em pé, a gente tem a palavra zebra. Circula ou pinta. Vem aqui para baixo, escreve a palavra zebra. Aqui do lado separa Z, tracinho, bra. E aqui se classifica. Ela não tem 2 sílabas, então ela é uma palavra de sílaba. Pronto. Só isso. A atividade de hoje está bem fácil e bem simples, tá bom? Um beijo. Qualquer coisa, pode me chamar, que eu estarei aqui. Até amanhã.